que fosse uma pessoa piedosa, caridosa, que tivesse realmente piedade pelos pobres, que tentasse ajudá-los diretamente. Não conheci nenhum único, eram todos corações secos, tá certo? Todos eles, tá certo? E então o senhor está lutando pela sua própria vaidade, mas como se engana a si mesmo, achando que ele é, vamos dizer, o salvador que está lutando contra o mal. Quanto mais ele pensa assim, mais ele se impregna do mal por via da vaidade. Essa é a dialética que eu estou explicando ali. Mas isso aí dá para escrever livros inteiros. Desculpa eu poder dar uma explicação tão rapidinha, assim, tão compactada, né? Agora, voltando ao negócio desse capitão Zé Natalino de Camargo, tá certo? É muito fácil você vir com o slogan assim, o Estado leigo, né, a separação entre Estado e Igreja. É muito fácil você falar isto. Mas acontece o seguinte, se você tem um Estado não religioso, o Estado não tem religião nenhuma, mas a sociedade tem, então o que o Estado tem que fazer? O Estado tem que seguir a religião da maioria, é óbvio. Ou então ele vai tentar impor a sua não religiosidade à sociedade, e aí isso já se transforma num combate religioso, um combate ateístico contra a sociedade. Então, o certo do Estado leigo é o seguinte, meu filho, você segue a religião da maioria e não enche o saco. Claro que você vai ter que resguardar os direitos dos minoritários. Qual é o direito que eles têm? Eles têm o direito de praticar e pregar a sua religião. Não têm o direito de que ela seja tratada como se fosse a religião da maioria. Porque senão qualquer sujeito fala, aqui fundei a religião do Satanás. E eu exijo que ela seja tratada em pé de igualdade. Não é isso? Então, inclusive, concorrendo, verbas públicas, verba de ministério, essa coisa toda. Então, é claro que, vamos dizer, o apoio do Estado deve ser dado proporcionalmente à representatividade da religião na sociedade, meu Deus do céu. Porque se o Estado é ateu ou agnóstico, mas a sociedade é cristã, então das duas uma, ou a sociedade vai cristianizar o Estado, ou o Estado vai destruir a religião da maioria. Então, quer dizer, a noção do Estado leigo é eminentemente ditatorial, ela é eminentemente tirânica. Quer dizer, quando a expressão foi usada pela primeira vez, não tinha esse sentido. Quer dizer, quando fundaram os Estados Unidos, e o Jefferson disse, nós temos que criar um muro de separação, é porque é o seguinte, havia diversas denominações cristãs, cada um pertencia a uma, não tinha um único, acho que o único sujeito ateu que tinha ali era Benjamin Franklin, né? Mas mesmo assim era um ateu meio, né, meia bomba. Né? Então, evidentemente você não vai favorecer uma denominação antes que outra denominação. Isso aí seria totalmente injusto. Então, quer dizer, o Estado não se mete nas polêmicas entre as denominações cristãs. Era isso que Jefferson queria dizer. Mas que o Estado era cristão, era obviamente cristão. Você lê o livro do Benjamin Morris, do caráter cristão das instituições americanas, que é um livro de 1000 páginas, ele documenta lá, está mais do que provado. Quer dizer, o Estado era leigo no sentido de ele não interferir nas disputas religiosas, mas não no sentido de ele pregar o ateísmo, proibir crucifixo, etc., que aí é ateísmo militante. E ateísmo militante é luta religiosa, meu Deus do céu. Mais ainda, se você pegar todas as guerras religiosas que houve ao longo de toda a história humana, elas não mataram 1/100º do número de pessoas que a guerra do ateísmo contra a religião matou no século XX. Se você somar União Soviética e China, sem contar nem países satélites, nem México, etc., foram o quê? Foram 90 milhões de pessoas. Quer dizer, a guerra do ateísmo contra a religião, é claro que é guerra de religião. É guerra contra uma comunidade religiosa por ser religiosa. Tá certo? Então, isso começa, evidentemente, a matança não começa direto. A matança vem primeiro pelo boicote cultural. Como esse capitão está empreendendo, tirando os símbolos, vamos dizer, denegrindo os valores, os símbolos, etc., e finalmente proibindo os símbolos, né? Ou então dando-lhes um sentido negativo, como, por exemplo, na Alemanha, eles obrigavam o judeu a sair com a estrela de Davi pintada de amarelo, mas não como símbolo religioso, e sim como símbolo de que era a classe inferior. Então você tornando aquele símbolo que para o judeu era venerável, você tornava um símbolo abominável.
Então, o que esse capitão está fazendo é o seguinte: se você proíbe crucifixo, você está fazendo com o crucifixo, está marginalizando aquele símbolo. Então, isso não pode ser aceito de maneira alguma, isso não pode ser discutido, não pode ser aceito como para discussão. Tem o Estado o direito de tirar um símbolo da religião de qualquer lugar? Jamais! Principalmente se for da religião da maioria da sociedade. Porque o Estado nasce da sociedade. Né? Veja, a sociedade brasileira existia muito antes de que existisse o Estado brasileiro, de que existisse a República Brasileira. Né? Então, sobretudo, a ação da Igreja Católica na formação do Brasil antecedeu de muito a ação do Estado. Veja, durante 3 séculos, leia lá, capítulo de História Colonial do Capistrano de Abreu. Durante 3 séculos não tinha sequer uma administração colonial nessa porra. Estava só os jesuítas trabalhando para construir o Brasil, meu Deus do céu. Depois chegou o Estado, tardiamente. O Estado veio parar aqui. Por que a família real foi expulsa de Portugal? Não é porque tinha morrer de amores pelo Brasil, aqui não dava para continuar em Portugal, então vieram para cá e daí Dom João VI construiu o Estado brasileiro. Não que não tenha nenhum mérito em fazer isso, claro que tem. Sou o primeiro a reconhecer. Porém, que direito ele tem, vamos dizer, de usurpar a obra civilizadora que foi da Igreja e para a qual ele não contribuiu em nada, porque o Estado português só queria dinheiro aqui. Só tomava dinheiro e ia gastar com besteira nos outros países da Europa. E não fizeram sequer uma administração colonial decente aqui, porra. Então, o Estado foi o último a entrar na história, tá entendendo? Então não tem direito algum. Quem manda no Estado é a sociedade. E se o Estado pretende moldar a sociedade à sua imagem e semelhança, então é um Estado totalitário e tem que ser derrubado, porra. Agora... Alô, quem é? Alô, Olavo? Sim, quem é? Alô, Olavo? Sim. Aqui é o Davi de Belo Horizonte. Davi de Belo Horizonte, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria dar, digamos, narrar 3 episódios que ocorreram durante a eleição e dar um aviso. É o seguinte, o primeiro episódio foi até noticiado na capa da Folha de São Paulo, que foi a primeira panfletagem daquele panfleto da CNBB Sul 1, aqui em Contagem. Sua ligação está muito ruim, Davi. Sua voz está chegando entrecortada, eu não estou entendendo as suas palavras. Se você puder desligar e ligar de novo, te agradeço. Ok, eu farei. Então, olha aqui, daí em São Paulo aconteceu esse negócio do Mackenzie, que o pessoal reclamou lá de um texto homofóbico. Em primeiro lugar, você chamar de homofóbico qualquer texto que seja contra as práticas homossexuais é um absurdo, absurdo, porque não existe nenhuma prática sexual que seja imune a críticas, tá certo? Agora, por exemplo, a prática heterossexual, ela está aberta a críticas desde que ela seja praticada fora das normas da moralidade. Se você está lá comendo a sua própria mulher, você não tem nada o que reclamar, mas se ele está comendo a mulher do vizinho, meu Deus do céu, né? Ou então, é um sujeito que está, vamos dizer, o gerente de uma firma, o dono de uma firma, se aproveita da sua subordinada. Quer dizer, a prática heterossexual só é legítima em certas circunstâncias. Mas eles estão querendo fazer assim, de modo que o homossexualismo seja inatacável em todas as circunstâncias, em todos os casos, não pode falar mal nunca. Então, o pessoal faz a parada gay, né, e fica lá, o homem na rua, um mijando o outro, um enfiando o dedo no cu do outro, e todo mundo tem que ver aquilo e achar lindo. Ora, se eu fizer 10% disso com a minha mulher na rua, eu vou preso. Então o sujeito... Né, eu, por exemplo, se eu entro na casa de um fulano, né, quando... tá lá, o seu pai saiu, né? Eu vou lá e como a sua mãe. Isso é um adultério. Tá certo? Isso aí dá um escândalo, todo mundo vai ficar contra mim. Agora, se eu for lá e comer o seu pai, meu filho, daí ninguém pode reclamar porque é homofóbico. O que é isso? Vocês estão perdendo todo o critério de julgamento, vocês estão virando pessoas monstruosas. Quer dizer, a sua mania, a sua idolatria do homossexualismo está virando um treco patológico. E esta patologia é que os caras querem consagrar em lei.
Quer dizer, então é um negócio, é o Dr. Mabuse, o filme do Fritz Lang, o sujeito de dentro do hospício, ele coordena uma revolução, um movimento terrorista, entendeu? Esses caras, todo lugar deles é no hospício. O lugar do seu Luiz Mota é no hospício, vocês não entenderam? O cara que se gaba de ter transado com 500 homens, é claro que o lugar dele é no hospício. Como seria o do homem que se gabasse de ter transado com 500 mulheres? Qualquer pessoa que tenha relação sexual com 500 pessoas, ou com 500 entidades quaisquer, extraplanetárias, animais, vegetais, é claro que é tarado, porra, vocês não entendem? Agora o cara se gaba, né? Se o senhor encerrar, comi 500 mulheres, todo mundo ia falar mal dele. Agora, comi eu dei para 500 homens, não pode falar porque é inatacável, é sacrossanto. Ô, meu filho, porra, vamos lembrar o seguinte, as práticas homossexuais não tem nada de tão sacrossanto. Elas consistem em você dar o cu e chupar pica. É isto, não é outra coisa. Se o sujeito não faz nem uma coisa nem a outra, não há homossexualismo. O senhor me desculpe, Isso é amor entre homens. O sujeito ama o outro, né? Deu rabo pra ele, comeu ele, chupou pica. Não, então não tem homossexualismo nenhum, meu filho. Então, materialmente falando, a diferença específica do homossexualismo é isso. O que isso tem de tão sacrossanto que não possa ser criticado? Vocês vão aceitar isso? Vocês vão aceitar esse código moral do demônio, código moral da demência? Vocês vão aceitar isso e fazer de conta que respeitam? Então fizeram esse ataque ao Mackenzie, o Mackenzie, né, normalmente se defendeu, não manifestou, mas tirou do ar o texto para não magoar. Eles não podem ser magoadinhos. Que coisa mais feia! Por que não vem encher o meu saco com isso, Não vem porque não são loucos, porra. Eu falo o que quiser e nenhum deles reclama, porque eles sabem que eu vou lá e provo o que eu estou falando. E eles ainda vão fazer figura de palhaço. Então, Luiz Motti, vem cá. Você vai me dizer que é respeitável você sair com 500 homens? Então qualquer sujeito que saia com 500 mulheres, ninguém pode falar mal dele. Não é isso? Agora, todo mundo sabe que um homem que sair com 500 mulheres é porque é uma pessoa instável, não é confiável, tá certo? Como é que é? A mentalidade ainda infantil, não é maduro o suficiente, não estabilizou. Né? Porque não é normal que um homem adulto, o sexo seja, vamos dizer, o interesse predominante da vida dele. Simplesmente isso não é normal. Né? Então dá, o cara tem uma mulher, vamos supor, tem uma amante, duas amantes, tá bem, chegou. Você é presidente da firma, tem dinheiro para gastar, tá bom, uma ou duas amantes, de vez em quando você faz uma viagem, vai no casa de massagem, tudo isso, vamos dizer, é tolerável. Não é bom, mas é socialmente tolerável. Agora, 500 homens? O que é isso, porra? Quantos anos você tem? 500 anos? Você é Matusalém, porra? 500 homens em quanto tempo? Como é que isso não vai ser criticável como conduta pública? Se ele fizesse quietinho no canto dele, não contasse para ninguém, ninguém vai reclamar da vida dele. Mas ele está se gabando e fazendo disso uma bandeira de luta. O cara se torna um movimento homossexual, por quê? Porque ele é o mais homossexual de todos. Ele deu para 500, ou comeu 500, sei lá. Já sei o que eles fazem na cama. Então, vocês estão aceitando isso aí, vocês não percebem que nisso existe uma gozação demoníaca. É uma coisa de impor a você uma conduta da qual depois você mesmo vai se envergonhar. O pessoal que aprovar leis como essa, em menos de 20 anos, eles serão expostos ao escárnio público. Porque, olha, veio uma lei maluca e você assinou embaixo. Que nem aquela lei que garantia pinga, né, no Bolsa Família, né? Não teve a menina do... Como é que chama aquele programa? Do CQC. Que foi lá, era uma petição pedindo para incluir um lei de pinga no Bolsa Família. Tudo quanto é deputado assinou, porra. E depois a menina mostrou lá no YouTube e os caras viraram objeto de escárnio. Quem assinar essa porcaria da homofobia, você verá que você será objeto de escárnio, porque essa lei vai fazer o seguinte, com que venha um traveco, né? Um homem de 1,85 m, com aqueles ombros de Schwarzenegger, né? Com um sutiã, uma calcinha, entra numa igreja, numa sinagoga, vai lá, goza da cara do padre, da cara do rabino, da cara do imã, da cara de quem esteja... Não, imã não, porque não vai fazer. O muçulmano ninguém vai fazer isso, Goza da cara de todo mundo,
pratica o crime de ultraje a culto e ninguém vai puni-lo, ninguém vai sequer reclamar, porque aquilo é sacrossanto. Você acha mesmo que